Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos os grupos para assistir essa videoaula que está de explicação sobre o seminário de Geografia. Nesse vídeo, eu vou definir aqui os temas, né, de cada grupo para a apresentação do seminário. E vou explicar também como o grupo deve fazer o seu trabalho por escrito, né? Toda a sua pesquisa, né, na apresentação. Então, o tema geral do seminário de Geografia são os impactos ambientais. Esse assunto você vai encontrar no seu livro número 2 de Geografia, na página 415 até a página 422. Tá? Então, vamos aqui para o tema do primeiro grupo, tema do grupo 1. O tema do grupo 1 é poluição hídrica. Então, poluição hídrica é o tema do grupo 1. O que o grupo 1, né, que é formado, né, por alguns alunos, vou aqui buscar a equipe número 1 do seminário, tá aqui, né, do sexto ano, Luana, Amarilis, João Eduardo e Júlia. Então, esse é o grupo 1. Então, o grupo 1 tem o tema poluição hídrica, ou poluição dos rios. A água do rio que é contaminada com esse fenômeno da poluição. Vocês vão pesquisar na internet sobre o que é a poluição hídrica, quais são as suas causas e quais são suas principais consequências para o meio ambiente. Tá? Como está sendo mostrado aí na foto, um exemplo, né, que mostra um rio poluído, ou poluição hídrica, né? A água que é contaminada, nesses cursos de rio. Depois, nessa pesquisa, vocês também vão procurar notícias e casos no Brasil que relatam poluição hídrica. Então, vocês podem buscar notícias de rios que foram contaminados, que estão poluídos já faz muito tempo, ou estão no processo de poluição faz pouco tempo. Né? Quais são as principais consequências da poluição desses rios no Brasil para as pessoas, para os seres humanos, né? Que dependem da água desse rio para viver? Né? Então, esse é o tema do grupo 1, poluição hídrica. Tema do grupo 2, poluição do solo. Okay? Esse é o tema do grupo 2. Confirmando aqui, o grupo 2 ele é formado por Luiz Fernando, Marília Rebeca, Lucas e Gabriele. Então, o grupo 2 do sexto ano vai ficar com poluição do solo. Vocês vão pesquisar sobre o que é poluição do solo, quais são suas principais causas, quais são suas principais consequências para o meio ambiente, né? E para a água, né? Dos lençóis freáticos, que é aquela água que está localizada no subsolo e que alimenta os rios e o solo, né, para a agricultura, para o cultivo de alimentos. Então, os lixões, como está sendo mostrado aí na foto, é o principal problema de poluição do solo no Brasil. Então, o grupo 2 deve procurar na internet notícias e casos de poluição do solo no Brasil. Principalmente procurar quais são os principais lixões, né, que acumulam aí matéria orgânica e que contaminam o solo nessa região. Tá? Esse é o tema do grupo 2. Grupo 3, né, que é formado por Mandrissa, D'Alessandro, Maju e Rodrigo. Então, o grupo 3 vai ficar com o tema desmatamento, que é um outro impacto que causa danos à natureza e ao meio ambiente. Vocês vão pesquisar o que é o fenômeno do desmatamento, por que ele acontece,
como ele acontece, certo? Quais são as principais consequências do desmatamento para o meio ambiente, para a natureza e para a água também dessas regiões que têm floresta e mata desmatada, né? Árvores cortadas, como está sendo mostrado aí nessa foto do slide. Depois, o grupo vai pesquisar notícias e casos de desmatamento no Brasil, né? Então, vocês vão procurar casos, notícias, né? Situações em que está acontecendo esse problema ambiental no Brasil, no nosso país. Por que ele está acontecendo, né? Quem são os culpados, né? Quais são as consequências desse desmatamento no Brasil, para o meio ambiente no Brasil e para nós que dependemos da floresta e da água, né, que a floresta ajuda a produzir. Então vamos agora para o grupo 4. Grupo 4, né, que é formado por Pedro, Marcelo, Emanuel e Luiz Miguel. O grupo 4 vai ficar com o tema poluição do ar. Então, é outro tipo de poluição. Vocês devem pesquisar sobre o fenômeno da poluição do ar. Por que essa poluição acontece? Né? Quem é o maior responsável por essa poluição no Brasil e no mundo? Quais são as principais consequências desse tipo de poluição para a água no planeta e para o meio ambiente? Depois, o grupo 4 deve pesquisar notícias e casos de poluição do ar que acontecem no Brasil e no mundo. Tá? E nessa pesquisa, não esqueçam, tá, de pesquisar também sobre o fenômeno da chuva ácida. Por que a chuva? O que é a chuva ácida? Como ocorre esse processo da chuva ácida, né, que é uma das principais consequências da poluição do ar? O que é a poluição do ar, a chuva ácida, ela vai causar de problemas na natureza e no meio ambiente? E também para a nossa saúde, né? A saúde do ser humano. Então, não esqueçam também de colocar fotos que tenham relação com a poluição do ar, que tenham a ver com esse tema, tá bom? E aí, né, o seminário de Geografia, ele vai ficar para o dia 1º de dezembro. Então, é o último seminário que o sexto ano vai apresentar. Será o meu seminário de Geografia. Tá? Tempo suficiente para vocês ir se preparando até esse dia. Como o sexto ano vai apresentar esse trabalho? Vocês podem apresentar o trabalho com um cartaz, mostrando imagens e textos que tenham relação com o seu tema, ok? Ou se você não quiser apresentar com uma cartolina, o grupo pode apresentar com slides. Então, cada grupo ele vai ter sua fala, né? Vai poder fazer sua divisão. Cada pessoa do grupo vai falar, tá, sobre sua parte sobre o tema que pesquisou. Certo? Lembrando que tanto a cartolina como os slides, eles têm que ter texto sobre o tema do trabalho e imagens que ilustrem o tema do seu trabalho. Então, o grupo 3, que ficou com o desmatamento, se ele preparar um cartaz ou um slide, eles devem colocar fotos que mostrem a questão do desmatamento. Então, cuidado para não colocar fotos que tenham a ver com outro tipo de impacto ambiental, certo? O grupo 3 fica com desmatamento, deve ilustrar seu trabalho com fotos que mostrem o desmatamento. Certo? Então, depois, vocês também devem entregar um trabalho por escrito, né? Toda essa pesquisa do grupo por escrito, né? Pode ser manuscrita, né? À mão, né? Numa folha de papel pautado. Você pode tirar fotos e enviar para mim. Ou pode ser digitada, né? no Word. O que eu recomendo para os grupos, porque é mais prático, né? E mais objetivo para você poder entregar o seu trabalho. Então, o trabalho
né, por escrito, ele deve estar organizado da seguinte forma. Atenção aí, todos os grupos. Com capa. Então, na capa, você deve colocar o nome de cada pessoa do grupo e o tema do seu trabalho. Tá? Então, o grupo 1, por exemplo, que ficou com poluição hídrica, vai colocar na capa o nome poluição hídrica e o nome de cada pessoa do grupo, com o nome da escola, a data que fez o trabalho e o nome da matéria, que é geografia. Tem que ter, então, também a introdução, que ali na introdução o grupo vai escrever um resumo sobre o tema da sua pesquisa. Então, o grupo 2, por exemplo, ficou com poluição do solo. O grupo 2, no trabalho por escrito, vai digitar ou escrever na introdução um pouco sobre o que eles pesquisaram, um resumo sobre o problema da poluição do solo. Tá? Deve ter também por escrito o desenvolvimento. Olha só, desenvolvimento é todo o conteúdo da sua pesquisa. Tudo que o grupo conseguiu encontrar na internet e nos livros, né, sobre o que é o desmatamento, ou o que é a poluição hídrica, ou quais são as principais consequências da poluição do ar, tá bom? E por último, no trabalho por escrito, cada grupo deve escrever a conclusão. São considerações finais, comentários final, né, sobre o que o grupo conseguiu pesquisar, o que o grupo achou mais interessante no trabalho, na pesquisa, o que o grupo gostou mais de conhecer, de pesquisar, o que o grupo aprendeu com esse trabalho. Então, na conclusão, vocês vão escrever um texto com suas palavras, né, falando um pouquinho sobre como foi a sua pesquisa, como foi se organizar em grupo para fazer o trabalho, como foi a experiência de fazer a apresentação, certo? A sua opinião sobre o tema do trabalho, tá? Então, a conclusão é uma parte onde cada pessoa do grupo pode falar um pouco sobre o que aprendeu, sobre o que mais se interessou, tá? Então, lembrando que é obrigatório seguir cada ponto desse trabalho por escrito, tá? Capa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa videoaula fica para você assistir quantas vezes você quiser, tá? Você pode voltar o vídeo, dar play novamente, tá? E aí vai poder esclarecer suas dúvidas sobre o seminário de Geografia, tá? Então, essa foi mais uma videoaula do professor Luiz. Espero ter ajudado cada grupo, tá? E fico aqui curioso para saber como ficará cada seminário da turminha do sexto ano, tá bom? Então é isso, forte abraço virtual em cada um que ficou até aqui assistindo essa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau.